Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TISA, Tecnologias e Inovação em Sala de Aula para a Educação 3.0. Que bom que você se matriculou neste curso de Introdução à Aprendizagem Baseada em Problemas, ou PBL, Problem Based Learning. Nesse curso, a gente vai ver alguns tópicos bem interessantes. A gente vai ver o que é o PBL, o que é Problem Based Learning, certo? E conhecer um pouco mais sobre como funciona um grupo tutorial. É super fundamental, vocês vão ver esses conceitos. A gente vai organizar também as comissões de problemas. Vai entender como essas comissões são fundamentais numa aplicação aí de Problem Based Learning na sua instituição. Então, segurem-se aí, apertem os cintos que a gente já vai começar essa aula cheia de dicas para você. Pessoal, seguinte, vamos esquentar os motores aqui. Você já utilizou algum fato do cotidiano para passar ou frisar algum conteúdo? Alguns professores hoje em dia já têm mais essa prática, né? Você sente falta de aplicar problemas práticos que tornem a aprendizagem mais significativa para o estudante? Em algum momento da tua aula você percebeu os estudantes assim? Meio de saco cheio, meio assim, não querendo prestar muita atenção e etc. Então, o Problem Based Learning, ou aprendizagem baseada em solução de problemas, é uma estratégia fundamental para manter aí os nativos digitais atentos em sala de aula, especialmente se você quer começar a se apropriar de tecnologias, tá? Da informação e da comunicação. Vamos olhar especialmente sobre o que é o PBL, tá? Então, algumas origens e bases epistemológicas do Problem Based Learning, tá? O Problem Based Learning é uma abordagem de ensino e curricular também, que vai acabar mexendo na estrutura curricular, que ela é totalmente centrada no estudante e que visa capacitá-lo na realização de pesquisas, integrar teorias de práticas, bem como aplicar conhecimentos e habilidades com um único objetivo: desenvolver uma solução viável para um problema definido. Então, esse aqui é que é o grande ponto do PBL que a gente precisa se apropriar. A gente precisa definir um problema e oportunizar os estudantes para que ativamente criem uma solução viável para aquele problema, tá joia? Então, é uma estratégia extremamente poderosa e, tradicionalmente, a gente tem um modelo educacional em transição, vai exigir de nós, professores, um novo modelo mental a respeito do processo de ensino-aprendizagem, tá? O PBL, de onde surgiu? Ele surgiu ali nas décadas de 80 e 90, tá? Em algumas escolas de medicina. A área de medicina trabalha muito com o PBL, tá? Com Problem Based Learning. Então, essa abordagem se destacou por apresentar em suas pesquisas um elevado grau de satisfação dos estudantes, tornando-os mais engajados na aprendizagem de conteúdo, tá? Esse estudo é do Savory, 2006, tem um link aqui na plataforma TIS Online. Então, gente, aqui há outros aspectos das origens do PBL, tá? Esse método tem sido aplicado em diferentes escolas nos últimos 30 anos e sua eficiência tem sido comprovada por diversas pesquisas no campo da psicopedagogia e pela avaliação de desempenho dos profissionais formados por esse método. Toda a parte de Problem Based Learning, de solução de problemas, cria um grau de competência diferenciado, tá? Então, é um método que possui uma sólida base filosófica e epistemológica, tá? E que ele comprovadamente constrói aí esses indicadores de melhoria das competências dos estudantes, tá? Então, avançando aqui, a gente vai compreender um pouco mais sobre como funciona a aprendizagem baseada em solução de problemas, tá? Que é o PBL. Primeiro tópico, ela é centrada no estudante. Deixa eu aumentar aqui para ficar bem grandão para vocês verem aí. Ó. Ela é centrada no estudante, tá? E segundo tópico, ela visa capacitá-lo na realização de pesquisas e integrar teoria e prática. Então, nesses dois tópicos, a gente já vê uma diferença muito grande. Não é centrada no conteúdo, mas é centrada no estudante e capacita o estudante para a realização de pesquisa, tá? Para que ele tenha autonomia, tá? Não é uma aprendizagem passiva. Tópico 3 aqui, que caracteriza o PBL. Aplica conhecimentos e habilidades para desenvolver uma solução viável a um problema definido. Elenca situações motivadoras em grupos tutoriais, a gente vai ver um pouco mais para frente sobre esses grupos. E também elenca esses trabalhos com os colegas, professores e especialistas. Sempre há um processo de curadoria e
tutoria, mentoria dos estudantes também em pares com os professores e toda a comunidade escolar e acadêmica. Também é o ponto de definição de objetivos de aprendizagem sobre os temas do currículo baseado nos problemas propostos. Há um plano de estudos estruturado para trabalhar o PBL. Tá? Item 7, o estudante busca o conhecimento em inúmeros meios de difusão de informações disponíveis, ou seja, a trilha de aprendizagem dele, o repertório de aprendizagem dele é muito maior, é muito amplo, muito mais amplo. E o estudante aprende a utilizar e a pesquisar nesses meios. Tá? Além de só abrir o espaço, ele também aprende a fazer uma pesquisa mais autônoma. Tá? Ele começa a refletir e desenvolve um conhecimento profundo sobre a área estudada. Então, professor, é muito comum que os estudantes, quando entram e entendem o modelo de PBL, comecem a adquirir conhecimentos além do conhecimento disciplinar e especialmente além do conhecimento curricular. Tá? Então, fiquem bem tranquilos porque eles vão acabar alcançando o nível aí de competência e de pesquisa e de avaliação de soluções bem avançado, tá? Não fiquem restritos por causa disso, tá bom? Então, o estudante, ele começa a refletir muito mais o seu entorno a partir de uma pesquisa, de um método aí de aplicação de PBL, tá? Porque o nível de pesquisa dele é muito maior, tá? E ele identifica e resolve desafios agindo e partilhando a sua experiência. Então, também é uma ferramenta muito grande, muito poderosa aí para trabalhar a comunicação entre os pares, tá bom? Avançando aqui, além disso tudo, o PBL trabalha com os colegas professores e especialistas para definir os objetivos de aprendizagem sobre o currículo, tá? Baseado nos temas propostos. Então, a gente vai ver um pouco mais para frente como que funciona essa comissão de definição de problemas, tá? O estudante, o que caracteriza bem o PBL? O estudante busca o conhecimento em diferentes meios, tá? E ele aprende a usar esses meios e também é preciso abrir um espaço para que ele possa explicitar o conhecimento em diferentes meios também, tá bom? Então não é só um espaço restrito à sala de aula, ao momento de sala de aula. O estudante, quando a gente trabalha PBL, a gente tem que abrir espaço para que o estudante possa fazer uma defesa, um desenvolvimento e um processo de aprendizagem também dentro do contexto social aí onde você se encontra. Então, é importante aí junto com o PBL abrir uma parceria com empresas e com instituições que estão ao entorno do problema e acompanhar esse estudante fora da sala de aula. Você já percebeu que vai precisar de muito apoio da gestão educacional aí para trabalhar o PBL. Se você é gestor educacional, entenda que o PBL vai extrapolar os limites da sala de aula, especialmente os limites da escola, e para isso o teu planejamento vai ter que dar espaço para esse tipo de atividade para os professores, tá bom? Aqui, os estudantes, com esse pensamento crítico, desenvolvem conhecimento profundo sobre a área estudada. Gente, não é à toa que dentro do PBL é que nascem as grandes oportunidades para que os estudantes montem aí as famosas startups ou empresas júnior, tá? Então, quando a gente trabalha com um problema real e os estudantes trazem uma solução a partir do conhecimento, gera uma oportunidade sustentável muito grande. Então, fiquem muito atentos aí no PBL a essas iniciativas, esses estudantes que despontam e passam a ter uma visão mais aplicada aí desse conhecimento que ele tem adquirido durante o processo dele de ensino-aprendizagem. E não é só para o ensino superior, tá? O ensino médio também acontece bastante esse tipo de fenômeno quando você entra aí no PBL, tá joia? Então, gente, agora conhecendo bem como funciona o PBL, as características, a gente vai entender um outro conceito-chave, que é o conceito de grupo tutorial. Olha só, dentro do PBL, do aprendizado baseado em solução de problemas, tá? Os estudantes trabalham nos famosos grupos tutoriais, tá? Esses estudantes eles trabalham com seus colegas, professores especialistas, para definir objetivos de aprendizagem sobre os temas do currículo baseado aí nos problemas propostos. Ou seja, nós professores temos um conhecimento do currículo, temos um conhecimento bem apurado daquilo que é necessário para se solucionar um problema. Mas o estudante está descobrindo essa jornada. Então, uma vez que ele tem o problema, ele vai precisar desenvolver uma jornada de aprendizagem. E essa jornada de aprendizagem é desenvolvida aonde? Dentro de um grupo tutorial.
Por quê? Porque mesmo que se desenvolva o processo, tem que haver uma aferição e uma mediação para ele continuar esse processo de aprendizagem, de jornada de aprendizagem dele. Então, são professores e especialistas que vão definir os objetivos de aprendizagem daquele grupo de estudantes, tá joia? Isso é o que a gente chama de grupo tutorial. Sem esse grupo tutorial, os estudantes vão ter a chance muito grande de se perder ou de não conseguir superar suas dificuldades aí de aprendizado, tá joia? Então, isso é bem importante. Agora, o grupo tutorial, outra dica bem importante, tá? O grupo tutorial trabalha em cima dos problemas propostos, tá? Não são hipóteses genéricas, não são dicas de senso comum, são dicas baseadas nos problemas que os estudantes vão ter que solucionar, tá? Então, desse modo, permite-se que os estudantes consigam, em diferentes contextos, encontrar a solução para aquele problema, tá? O grupo tutorial, ele pode não necessariamente ser só dentro da tua escola, ele pode envolver pessoas de outras instituições, e aí se a gente pensar na internet, a gente pode fazer videoconferência, webconferência também com grupos de outros países até. Então vejam os limites que o PBL pode alcançar se você tiver um planejamento bem definido. Bem importante, o grupo tutorial é um conceito de aprendizagem contínua também, tá? Então não é só um conceito de aprendizagem para aquele problema, ele também está trabalhando toda uma característica coletiva para o desenvolvimento dessa aprendizagem, tá? Então, um ponto de atenção fundamental aqui, tá? Os estudantes devem receber previamente os enunciados e referências dos recursos educacionais disponíveis, tais como bibliografias, recursos audiovisuais, que são vídeos, apresentações, animações, e endereços de páginas na internet. E os professores tutores, que vão ser responsáveis aí pelo monitoramento do estudante com o grupo tutorial, devem receber todas essas informações, mais um resumo do que se pretende com o problema, bem como os quais objetivos de aprendizagens são almejados. Então, aqui, ó, tudo isso precisa ser planejado de maneira bem estruturada. E a gente vai ver nessa sequência de cursos sobre PBL, Problem Based Learning, como que você vai estruturar. Aqui é só a primeira parte de conceitos. Fiquem ligados aí na nossa plataforma TIS Online, que vai chegar aí um e-mail para vocês, ou então aqui na plataforma vai divulgar outros cursos que são de roteiro e de aplicação de PBL. Mas voltando aqui para os conceitos, um conceito importante dentro do grupo tutorial é que já haja um envio e uma explicitação de tudo aquilo, formalização de tudo aquilo que é importante para essa jornada de aprendizagem, tá? Senão o grupo tutorial acaba não funcionando e aí você vai gerar uma confusão tremenda, tá bom? Outro aspecto importante do grupo tutorial é que ele entrega um plano de estudos. Tá? Agora está ficando mais claro o que é PBL, né? Então, ó, os estudantes são apresentados a um problema pré-elaborado pela comissão de elaboração de problemas, que você vai ver mais à frente nesse curso. Tá? Esse problema deve atender a determinações curriculares e abordar um tema de conhecimentos mais específicos. Tá? E a partir da discussão que os estudantes formulam, é que vai abrir os objetivos de aprendizado. Tá? Então, nunca é construído do grupo tutorial um plano de estudo sem que haja discussão do problema. E aí é bem importante, porque entra o nosso papel como mediador, porque logo nos primeiros conflitos de compreensão do problema, você já pode usar abordagens em pares, de aprendizagem em pares, para que eles possam configurar melhor este problema. E aí surge uma oportunidade muito grande de você trabalhar aí os primeiros aspectos de mediação do conteúdo para os estudantes, porque eles vão estar conhecendo esse problema e os elementários pela primeira vez, então é importante que você faça essa mediação, tá bom? O plano de estudos é o que formaliza a jornada de aprendizagem do estudante, tá? E é o plano de estudos que pode servir como base de inferência para outros professores que assumirem a resolução daquele problema. Caso você, por exemplo, você começa uma aplicação de PBL e não consegue dar continuidade para ela por qualquer circunstância, ficou doente, ficou gripado, alguém precisou da tua ajuda e você vai ter que auxiliar uma pessoa fora do teu plano de trabalho, então outra pessoa pode assumir o plano de estudos e continuar o encaminhamento daquelas atividades. Vejam como isso é importante e fundamental, tá?
Então, as comissões, vamos agora pensar nas comissões de problemas, tá? Aqui a gente tem, ó, deixa eu mostrar para vocês, 4 comissões, tá? Tem a comissão de currículo, a comissão de proposição de problemas, a comissão de avaliação e a comissão diretiva, tá? São 4. A de currículo, comissão de currículo, a primeira, ela é mista, sempre composta aí por professores e estudantes, e ela é responsável pela proposição do currículo e de suas atividades. Ela que vai mais ou menos criar uma jornada aí de currículos, o tratamento e o caminho desse currículo, tá? Por onde a jornada de aprendizagem vai se estabelecer. Ela trabalha também com a supervisão do desenvolvimento, do desempenho dos tutores, tá? Então quem vai orientar no grupo tutorial vai ter também pela comissão de currículo os indicadores de como esse trabalho vai estar sendo bem feito e bem avaliado pela instituição, tá? E também do método didático-pedagógico, ou seja, quais são as práticas aí elencadas para esse currículo no projeto, tá? E, em geral, bem como das estratégias de avaliação. Já a comissão de proposição de problemas, elas propõem problemas adequados ao desenvolvimento dos temas elaborados pela comissão de currículo. Então, lá em cima a gente tem um nível mais estratégico de currículo. Aqui embaixo, ela vai começar a desdobrar aquele currículo em possíveis problemas, tá? A comissão de avaliação é uma comissão executiva e ela é composta somente por docentes. Por quê? Porque eles já têm que ter uma experiência aí na resolução daquele problema e entender o quanto aquilo está avançando ou não. E ela é responsável por gerenciar todos os eixos da avaliação dos empregados no curso e desenvolver um banco de questões, tá joia? A última comissão é a comissão diretiva, que ela trabalha aí com o Conselho Superior de Hierarquia em outras comissões, tá? A comissão diretiva é que vai fazer uma avaliação maior, mais global desses processos aí com os estudantes. Então, pessoal, agora a gente vai olhar especificamente nas interações entre as comissões, tá? Então, vamos mapear aqui para vocês onde estão as comissões que a gente estava falando no slide anterior, tá? Ó, tá aqui, ó. Nós temos a comissão de currículo aqui, a comissão de proposição de problemas está aqui, a comissão de avaliação está aqui, e aqui, acima delas, está a comissão diretiva, tá? E a gente vai passar ponto a ponto aqui como que a interação entre elas está elencada. Então, veja só. Dentro aqui da comissão de currículo, ela vai se reportar à comissão diretiva, tá? E ela vai estabelecer o currículo baseado em Problem-Based Learning, considerando aqui os atores que existem aqui nesse cenário e também os temas e os estudos dos eixos temáticos, tá? Essa comissão de currículo vai estabelecer esses limites para que a comissão de proposição de problemas possa, de fato, começar a elencar os problemas principais. Então, quando a comissão de currículo, aí eu vou marcar aqui para vocês, ó, quando a comissão de currículo faz a relação entre esse universo que está marcado aqui, tá joia? A comissão de proposição de problemas começa a criar a condução de problemas, tá joia? Então, notem que a comissão de currículo vai avaliar os temas de estudos, a própria metodologia de PBL e quem são os atores, alinhando aí o currículo a esse cenário. A partir daí é que a comissão de proposição de problemas vai ter o rumo, o norte, para criar esses problemas. Os problemas em si vão configurar que tipo de grupo tutorial que é necessário. E o grupo tutorial está aqui, ó, deixa eu marcar para vocês não se perderem aí. Está aqui, ó. Aqui está o grupo tutorial, tá bom? Ó. Quando você tem o problema definido pela comissão de currículo, de problemas, você começa a montar o grupo tutorial. O grupo tutorial é o que vai ser submetido às avaliações e monitoramento e vai elencar os atores. Mas antes disso, precisa haver o trabalho aí, finalmente, da comissão de avaliação. Essa comissão ela vai estar diretamente ligada, deixa eu apagar os outros slides, as outras anotações aqui para vocês não se perderem, tá? Essa comissão vai estar ligada aqui, ó, eu vou marcar para vocês,
ao gerenciamento desse conceito do que é Problem-Based Learning. Então está aqui, ó, comissão de avaliação, a gente vai subindo aqui, está debaixo do comitê, da comissão diretiva, que estabelece como é o gerenciamento do Problem-Based Learning, tá bom? Então, uma vez que a comissão de avaliação gera esses indicadores e acompanha esses indicadores, é que a gente vai conseguir estabelecer o processo de avaliação, tá? Então, ó, no fluxo normal, depois que tudo isso está implementado, o que vai acontecer? Você tem, partindo do currículo, passando para os problemas, criação dos grupos tutoriais e jornadas de ensino, aí você vai elencar quais são os autores, os professores e os tutores que vão estar encadeados nessa sequência, tá bom? Mas sempre lembrando que é a comissão diretiva que abre espaço para que haja PBL, tá? A comissão de currículo que vai desdobrar aí os currículos atores e as diretrizes de gerenciamento de PBL. A comissão de proposição de problemas vai elencar os problemas que vão ser necessários grupos tutoriais para serem resolvidos, e a comissão de avaliação vai monitorar esse processo. Então é uma estrutura educacional bem diferente do que a gente está acostumado a gerenciar, mas ela é simples, são 4 comissões e elas todas integram de maneira conjunta os professores, estudantes e os professores tutores. Bacana? Então, ó, se é a primeira vez que você está vendo isso aqui, eu recomendo que você volte um pouquinho aí o vídeo, assista mais uma vez essa explicação antes de avançar nesse assunto. Se ficar ainda com dúvida, com alguns questionamentos, envie para a gente lá no Twitter ou no facebook.com/TISAeducação, tudo junto sem acento, ou no Twitter com a hashtag TISAeducação, tudo junto sem acento, tá bom? Vamos avançar então aqui com as características de qualidade do PBL, tá? Os estudantes devem ter a responsabilidade pela sua própria aprendizagem. Esse é um ponto fundamental, tá? Que vai configurar lá para a comissão diretiva e para a comissão de avaliação, tá? As simulações de problemas utilizados no PBL devem ser brevemente estruturadas e permitir a livre investigação. Quando um problema é bem estruturado, os aprendizes são menos criativos no desenvolvimento da solução. Então, se você resolve muito um problema, organiza demais aquele problema, o estudante pode não ter um aprofundamento do conhecimento, tá? Então, ele pode só ter uma criação de conhecimento, mas não aprofunda a solução para aquele problema, tá bom? Então, ó, outro tópico de qualidade de um PBL é que a aprendizagem deve ser integrada a partir de uma ampla gama de disciplinas, tá? Então, é sempre um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar. Nunca é um trabalho só disciplinar. E a colaboração, ela é essencial, é parte do gerenciamento dos projetos de grupo. E, como último tópico aqui, desse slide, a gente vê que os estudantes que aprendem durante o seu processo de autoaprendizagem deve ser aplicado novamente, tá? Aquilo que os estudantes aprendem no seu processo de autoaprendizagem deve ser aplicado novamente ao problema com uma nova análise e resolução, para que eles possam, no desenvolvimento desse problema, achar soluções, voltar a esse problema, fazer uma aplicação e ver se essa solução realmente é viável e realmente está chegando no centro do problema, da solução daquele problema, tá bom? Então, pessoal, avançando aqui para mais alguns tópicos de características do PBL, tá? Ó, deve-se fazer uma análise do que foi aprendido com o problema, bem como uma discussão sobre os conceitos que foram abrangidos, tá? Então, nunca se esqueçam de abrir espaço para que os estudantes possam fazer um processo dialético aí dessa jornada de aprendizagem, tá? Assim você vai conseguir aferir se o seu grupo tutorial está bem dimensionado e se aquela jornada de estudos, o plano de estudos do grupo tutorial está bem dimensionado, tá? Se o estudante não consegue fazer uma análise do que ele aprendeu, o plano de estudos não está tão claro, tá joia? Essa é a primeira evidência. E o outro aspecto, a avaliação e o monitoramento devem ser conduzidos ao final de cada problema e no final de cada unidade curricular. Então, sempre tem que ter uma micrometa, uma meta e uma macrometa para que os estudantes possam aí ser avaliados e todo o processo também ser avaliado, tá? Se você tem indicador, você pode elencar indicadores de tempo, de qualidade, de quantidade, mas é importante que você tenha
indicadores diários, indicadores semanais, mensais e semestrais aí para fazer essa avaliação. Deve-se sempre enfatizar atividades valorizadas no mundo real. Não fica inventando coisa que não existe, tá? Use os problemas que a gente tem na sociedade. Já tem problemas pra caramba aqui, especialmente no Brasil, são grandes oportunidades aí para desenvolver soluções, tá? Então, não fiquem simulando problemas. Usem um problema real e vocês vão ver no curso de aplicação de PBL que nós utilizamos um problema real aqui da cidade de onde o TISA é produzido e distribuído para vocês aí em todo o Brasil, que a cidade é Florianópolis. Então, a gente vai conhecer um dos problemas de Florianópolis e vamos trazer eles aqui para usar como exemplo para que vocês conheçam. É um curso mais para frente, tá? A gente vai lançar esse curso, fiquem ligados aí no e-mail de vocês, é o curso de aplicação de Problem Based Learning. Mas por enquanto, vamos ficar aqui com os conceitos, tá? E um outro tópico é que a avaliação do estudante deve medir o seu progresso em direção às etapas de aprendizagem baseadas em problemas. Então toda a comissão diretiva e a comissão de problema vai elencar esses elementos que vão compor os problemas. Se as soluções que os alunos estão gerando não são integradas ou direcionadas a esse problema, é melhor você voltar e preparar melhor aqueles problemas e o roteiro de plano de estudo dos estudantes, tá joia? Então, gente, ó, uma vez que a gente viu esses conceitos, é importante lembrar sempre que o PBL deve ser a base pedagógica do currículo e não parte de um currículo didático. Então, isso é um dos pontos fundamentais aí se você está atuando como um diretor ou como alguém responsável por novas práticas dentro de sala de aula, tá? O PBL, a base pedagógica do PBL, ela não é uma base, tá, dentro de um currículo didático, ela é dentro de um currículo de competências, tá joia? Então, no nosso esquema educacional, no nosso modelo educacional, a gente pensa muito de maneira disciplinar, tá? E aí, de maneira assim, de exposição de informação, para que aquele conteúdo disciplinar faça sentido. Quando a gente trabalha com PBL, você não tem tanta essa exposição de informação ou de conteúdo disciplinar. Você tem um trabalho muito mais mediador para a construção de jornadas de estudos, tá? E aí realmente aparece o foco importante da aprendizagem por pares e da autonomia do estudante. Então, sempre pensem que o processo pedagógico parte do currículo e não como uma parte só do currículo didático, entendeu? Então, assim, você tem que entender muito claramente que você está transformando também o contexto do estudante, tá? Se ele consegue de fato resolver aquele problema complexo, você vai ver como que eles vão avançar no conhecimento e vão olhar para o currículo didático que você imaginou, ó, em 20 aulas ou em 24 aulas eu vou conseguir dar conta desse assunto, você vai ver que eles vão avançar muito além dessas 20 aulas, 24 aulas, tá certo? Tá certo? Então não é uma abordagem PBL, uma abordagem onde você vai dizer assim, não, a exposição e o tempo ditado para essa perspectiva em 20 aulas, em X aulas, vai dar conta desse assunto até esse assunto. Vamos dividir em disciplina de introdução 1, 2 e 3. Não. No PBL você vai jogar o problema e os alunos vão avançar muito ou vão avançar muito pouco. Então não adianta pensar aí como referência no teu padrão didático, tá? É sempre pensando aí no currículo, o que a pessoa realmente consegue fazer em termos de competência. Então vamos continuar avançando aqui. Chegou o momento esperado aí por muitos que cursam aí o TISA, tá? Que é o momento de mãos à obra. Ó, pessoal, o que a gente trouxe aqui para vocês? Pense em um problema da sua localidade, aí da sua cidade, e crie as comissões dentro da sala de aula, tá? Aquelas comissões mesmo que a gente viu. Vamos voltar lá para ver quais são? Então, ó, a gente vai entrar em sala de aula e nós vamos olhar para essas comissões aqui, ó. Os alunos vão ser essa comissão, tá? Veja, comissão diretiva pode começar com você, comissão de currículo, você auxilia os estudantes, comissão de proposição de problemas, e aí os próprios estudantes podem elencar, e a comissão de avaliação. Essa é uma mãos à obra aí para você iniciar e começar a testar essa metodologia, tá? Estimule a participação e promova o empoderamento deles na escola e no ritmo de aprendizagem que desejarem. Nesse sentido, você vai perceber se eles vão se engajar ou não e qual o ritmo de aprendizagem dos planos de ensino, porque eles vão fazer parte das comissões também. Então,
elenque esse grupo aí que vai trabalhar isso com os seus pares, tá? E aí você já vai perceber, já de largada a partir deles, como que eles vão se apropriar, tá? Intervenha sempre que achar necessário. A direção do processo ainda está com você. Você que é o grande provocador ou provocadora aí desse processo. Previamente, identifique quais elementos faltam para você aplicar uma abordagem PBL em suas aulas. Então, usando essas comissões com os estudantes, fazendo essas primeiras nuances de PBL e entendendo como vai ser o ritmo de autonomia deles, você já começa a ter uma base maior aí para refletir sobre PBL na tua instituição e no teu contexto, tá? Nosso objetivo principal é estimular os estudantes, tá? Primeiro assunto é engajar os estudantes com assuntos mais significantes, né? Tirar aquele aluno com preguiça que a gente viu no começo desse curso e promover a autonomia dele no processo de ensino e aprendizagem. É muito interessante que quando a gente joga autonomia para o estudante, ele normalmente leva um pouco de susto no começo, mas depois ele acaba entendendo esse processo, entendendo que ele tem mais liberdade para ensinar também, não só para aprender. E isso gera um efeito muito positivo em sala de aula e acaba com aquele clima de aula chata, de professor que só enrola e etc, etc, etc. Então, assim, a gente vê como também o professor passa a entender as ferramentas de tecnologia para se comunicar com os estudantes durante a resolução dos problemas. E como eles usam com insights, com ideias que eles têm, as ferramentas aí de tecnologia para trazer essas novas abordagens educacionais para dentro da sala de aula, tá? Passa a vir deles a necessidade. E a gente, como professor, vai conduzindo esse processo. Então, gente, chegamos ao final de mais um curso, nesse curso de Introdução ao PBL. Nós temos mais cursos ainda sobre PBL para vocês, mas aqui na parte de conceitos a gente viu que quais são os conceitos que baseiam, fundamentam a abordagem de PBL, tá? Bem como a sua aplicabilidade e potencialidade no contexto da educação. A gente viu também como está estruturada a metodologia e quais os elementos são necessários para a sua aplicação. Então, gente, lembre-se sempre, montem aí o conceito de PBL, tá? Entendam bem o conceito de PBL, vejam como isso vai mudar a escola de vocês, a instituição de vocês, a disciplina que você está responsável aí na sua instituição. Entenda o papel da jornada de estudos, do plano de estudos. Não esqueçam, o plano de estudos montado pelos estudantes é o que vai dar aí a certeza de que os estudantes estão se apropriando, tá? E montem as comissões, tá? As comissões aí para definição dos problemas, para que você possa aí distribuir as atividades entre os estudantes. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe conosco as suas primeiras experiências, especialmente aí do Mãos à Obra, no hashtag TISEducação, tudo junto, sem acento. Também aqui no facebook.com/TISEducação, tudo junto, sem acento. E eu vejo vocês no próximo curso. Eu vou recomendar agora, tá? O de roteiro de PBL. Fique ligado aí no seu e-mail, na nossa plataforma TIS Online, e matricule-se já nesse curso, que é a continuação desse assunto aqui. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e ficamos à disposição de vocês. Vejo-os no próximo curso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!